Esse é mais um vídeo que eu estou dedicando para te ensinar as bases de uma das principais skills que você precisa aprender nesse ano de 2024. E eu estou falando de engenharia de prompt mais uma vez. E não importa se você é médico, se você é engenheiro, se você é programador, empresário ou até funcionário público, você precisa dominar as técnicas de se comunicar com inteligências artificiais, que se dá através de prompts. E por que isso? Eu vou te dar dois ótimos motivos. Primeiro, se você aprender e entender como utilizar as inteligências artificiais para aprimorar o seu trabalho, para te impulsionar, você vai se destacar e vai prosperar, qualquer que seja a sua área. Por outro lado, se você negligenciar isso, bem provavelmente, em breve, você vai ser substituído por uma outra pessoa que foi potencializada pelo uso da IA. Cabe a você escolher em qual lugar que você quer estar, né? Mas como você está aqui nesse vídeo, eu já tenho certeza que você quer ser a primeira pessoa, aquela que está empoderada, potencializada pelo uso da IA, não é mesmo? Bom, então fica comigo nesse vídeo até o final, porque eu vou te mostrar passo a passo como você vai conseguir criar prompts perfeitos. Eu vou te entregar um guia passo a passo, um framework completo para que você consiga, independente do seu nível de conhecimento de engenharia de prompt, conseguir criar prompts muito bem estruturados, muito direcionados para aquilo que você precisa e extrair o melhor resultado das inteligências artificiais. E olha, no final eu ainda vou te dar um bônus, tá? Eu vou te entregar esse framework completo, vou te falar como que você vai conseguir pegar tudo que você vai aprender aqui nessa aula. Já gostou, né? Então vamos combinar uma coisa. Você já vai deixar o seu like aqui, porque eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo. E se lá no final eu não te entregar o que eu tô te prometendo, pode ir lá no comentário e criticar. Mas já deixa o seu like e confere também a sua inscrição no canal, que é muito importante para eu ter certeza de que a gente está indo pelo caminho certo, tá bom? Como diria meu amigo Morpheus, existe uma diferença enorme entre você conhecer o caminho e trilhar o caminho. E quando você começa a trilhar o caminho, existem vários níveis, existe uma gradação entre começar a executar algo e masterizar esse algo. Vou dar um exemplo. Imagina que você com 5, 6 anos ali começou a aprender a andar de bicicleta. Talvez com 7 anos você já estava andando sem rodinha. Agora, existe uma grande diferença entre você saber pedalar uma bicicleta ou pilotar uma moto. E também existe uma enorme diferença entre você pilotar uma moto e saber pilotar uma moto de corrida em alta velocidade. São níveis de skills em ordens de grandeza diferentes. E é assim em tudo nas nossas vidas, não é mesmo? Então, é por isso que nos últimos anos eu venho me debruçando para estudar e aprender cada vez mais profundamente como que eu posso implementar o uso de IA no meu dia a dia, não só como pessoa física, mas como empreendedor, melhorando áreas do meu negócio e produtos para os meus clientes. Eu venho estudando diariamente documentos como esse aqui da IBM, ou como esse aqui também da IBM, ou como todas essas documentações aqui da Google e da própria OpenAI. Só nos últimos 6 meses eu investi centenas e centenas de horas aprimorando os meus prompts, testando coisas que funcionaram bem, outras que nem tanto, separando o joio do trigo. E o que eu quero te entregar aqui hoje é te passar muito do que eu aprendi de forma direta, mastigada, passo a passo, para que você não precise investir as mesmas centenas de horas que eu investi nesse assunto. E eu quero te mostrar por que nos últimos meses eu tive que me dedicar mais profundamente ainda a essa questão de engenharia de prompts. Para quem não sabe, eu sou CEO da i7, que é uma plataforma de e-commerce que está comemorando esse ano 18 anos de mercado. Não é fácil manter uma empresa inovadora por esse tempo, e e-commerce, você tem que ser inovador o tempo todo, senão você some. Eu vi centenas de plataformas nascerem e eu vi centenas de plataformas sumirem do mercado. Então é um trabalho que eu preciso ter de inovar, de trazer inovação para o meu negócio, para os meus clientes, com uma frequência muito alta. E por causa da bagagem que eu acumulei ao longo desses 18 anos à frente da i7, a gente atendeu dezenas de milhares de lojas virtuais ao longo desse tempo, eu acabei ficando à frente do projeto da Tese. Tese é a nossa assistente virtualizada, né, que faz o atendimento já hoje dos clientes da i7. Ela é tipo, basicamente, um chatbot com IA, né? Bem simples. Só que não, porque o modelo de negócio da i7 não é simples. É um modelo, inclusive, com uma pegada bastante única no mercado. A nossa visão é que a gente quer atender o pequeno lojista que está começando a criar uma loja virtual com a mesma ferramenta, a mesma plataforma que a gente já atende hoje, clientes que faturam mais de 100 milhões de reais no ano. Então, ela tem que ser uma plataforma muito ampla, com uma série de particularidades, recursos, que vão atender cada estágio da jornada
de lojistas de vários segmentos diferentes. Então, assim, é uma estrutura bastante complexa para se treinar uma IA. Então eu vim me debruçando no treinamento dela, tentando achar prompts ideais para determinadas situações para que ela conseguisse realmente entregar o melhor ali para o nosso cliente. E meses atrás eu liberei a versão alfa dela para atender clientes ali em produção. E não foi tão bom. Foi uma ótima experiência, um ótimo aprendizado, mas ela simplesmente não foi boa o suficiente para o que o nosso cliente esperava. Lembra do que eu falei da bicicleta, da moto e da moto de corrida? Então, esses chatbots que você vê por aí na maioria dos sites, que você tem que digitar um número para ir para um lugar, outro número para ir para outro, eles são como se fosse a bicicleta, né? A Tese já é um chatbot com IA e a versão alfa dela já é bem melhor do que esse tipo de chatbot, né? Instrucional. Ela é uma moto, mas ela ainda assim era uma CGzinha ali, sabe? Uma moto de entrada. E hoje eu posso falar o seguinte, se você não consegue montar um chatbot que seja acima do normal, acima da média, melhor até do que um atendimento humano, a verdade é que as pessoas vão sempre pedir pelo atendimento humano. E quando eu fui vendo os históricos de conversa da Tese, a maioria das vezes era isso. O cliente fazia 1, 2, 3 perguntas. Na quarta, a pessoa já perdia um pouquinho a paciência e queria falar com o humano. E eu tive que voltar para a prancheta e me debruçar para entender como eu faço a Tese ser melhor do que o esperado. E semana passada eu lancei uma versão alfa. E olha isso aqui. Essa é uma estrutura que a Tese utiliza para fazer o atendimento. Olha o tanto de elementos que compõem a estrutura da Tese. E cada bloquinho desse aqui eu tenho prompts enormes e em cada parte dessa daqui eu tenho bases de conhecimento que foram feitas através de prompts. Ela agora, nessa versão que tá no site da i7, tá nos atendimentos da i7 fora do horário comercial, basicamente faz um atendimento multidisciplinar. Ela consegue conversar agora muito bem com os nossos clientes sobre qualquer assunto relacionado à i7, sobre a área de relacionamento comercial, ouvidoria, financeiro e, claro, suporte técnico, conseguindo explicar os detalhes de mais de 330 tutoriais que a gente tem relacionados aos recursos da plataforma. O grande segredo disso, para mim, foi a minha evolução em relação à engenharia de prompts. Igual eu falei, tanto para o comportamento dela, quanto para preparar os documentos, tutoriais e etc. que foram necessários para o treinamento dela. Só que para chegar nisso, eu precisei montar um processo, um tipo de guia, uma fórmula para montar os meus prompts. E eu acabei construindo, montando ali para mim, um framework que eu chamo de perfeito. Então, preparado para finalmente conhecer o prompt perfeito? Vamos lá. Eu chamo de prompt perfeito essa estrutura que é composta de uma série de etapas, né, que eu uso como guia para montar todos aqueles meus prompts. Você já deve ter visto meus outros 2 vídeos falando sobre o rei dos prompts, né? Se não viu, eu vou deixar um card aqui. Depois que acabar esse vídeo, você vai lá e assiste. Mas ali a gente usou a própria IA, o próprio GPT, para nos ajudar a melhorar um prompt. Você joga um prompt ali qualquer e ele ajuda, né? Beleza. Já que o prompt perfeito é um processo mais, vamos dizer assim, estruturado, né? É um framework. Você precisa entender o que serve cada coisa dessa daqui, como que funciona cada etapa, para você encaixar as suas necessidades e montar o seu prompt. E aí vamos entender, vamos aprofundar um pouquinho em cada um desses pontos aqui. Olha só, qual é a composição do prompt perfeito? Ele é feito de 6 blocos em 8 etapas, né? Então a gente tem primeiro aqui a persona, depois a gente tem o bloco de contexto, que tem a especificidade e o resultado desejado. E aí a gente tem o formato, que tem literalmente o formato, e exemplos, que é opcional. Daí a gente tem a iteração, tarefa e o objetivo final. Mas vamos detalhar isso aqui, como que a gente usa, né, como que a gente monta os nossos prompts considerando, né, esses estágios, essas etapas aqui. Eu trouxe esse mapa mental para ilustrar melhor para a gente, né? Então vamos desmembrando aqui cada parte do prompt perfeito, né? E vamos olhar cada detalhe de cada um deles. Primeiro a persona, né? O que é a persona? É a definição do papel ou especialidade da IA. É o papel que você está dando para ele, tipo, atue como um especialista em XYZ, atue como um escritor, atue como um matemático, atue como um físico. Então é o papel dele. Tá aqui, a instrução que você vai usar é atue como um. É um exemplo de instrução, você pode modular ela, óbvio, né? Mas essa é a base. Exemplo, você é um especialista em marketing digital com experiências em estratégia SEO. Pronto, eu dei um papel para IA na hora que eu estou pedindo o prompt para ele. Aí a gente tem a especificidade, o que ela é? Incluir detalhes específicos relevantes para a tarefa. Restrições, metas específicas, requisitos importantes. Então, vamos ver o exemplo? Use estratégias que se alinhem com os últimos algoritmos de busca do Google. E ó, repare,
Cada exemplo aqui eu tô montando para você o prompt. Então vai olhando aí, vai seguindo aí, depois a gente vai pegar esse exemplo e rodar ele, tá? Terceiro, a gente tem o resultado desejado, né? É o R do perfeito. Defina claramente o que considera um sucesso para a tarefa. Por exemplo, a nossa meta é, a instrução seria a nossa meta é, e o exemplo é, a nossa meta é aumentar o tráfego orgânico em 20% no próximo trimestre. Beleza. Aí vem o formato. Especifique o formato da resposta desejada. Parágrafos, listas, tabelas, etc. A instrução vem. Por favor, responda com... Pede por favor, né, gente? Porque a gente não sabe se eles vão dominar o planeta daqui a uns anos. Se dominar... Com certeza a gente que é educado com eles, a gente vai ter um lugarzinho ali reservado, né? E não vai ser perseguido, talvez. Bom, então o exemplo aqui. Por favor, responda com um plano de marketing em formato de listas com tópicos principais. Beleza, foi o formato. Exemplos. O que é a parte do exemplo? Inclua exemplos de entrada e saída desejada para orientar a IA. Aí é um exemplo do exemplo. Aqui está um exemplo de plano de marketing. Putz, 4 exemplos na tela, mas acho que deu para pegar, né? Beleza. Depois vem a iteração. Solicite um raciocínio passo a passo e ajuste fino nas respostas. Então, vamos pensar passo a passo sobre como criar o plano. Beleza. Então, você pode colocar aqui uma cadeia de pensamento, ou estruturar alguma coisa que vai fazer, né, ele gerar uma iteração ali a cada estágio, a cada ciclo ou a cada prompt que você for trabalhando. E aí a gente tem a tarefa, que é você descrever claramente a tarefa que você quer que a IA realize. O que ele de fato vai fazer? Sua tarefa é criar um plano de marketing para um lançamento de produto. E o objetivo final, que é reforçar o resultado desejado, focando na meta principal da tarefa. Então, ó, o objetivo final é garantir que o plano esteja alinhado com as nossas metas e seja implementável no próximo trimestre. Pronto, isso é a estrutura do prompt perfeito. Agora, como eu falei, em cada exemplo desse daqui, eu estou na prática montando gradativamente um prompt para ser usado lá no ChatGPT. Então, vamos ver como que ficou esse prompt de exemplo aqui no ChatGPT? Olha só, atue como um especialista em marketing digital com experiência em estratégias de SEO. Use estratégias que se alinhem com os últimos algoritmos de busca do Google. Considere as melhores práticas de SEO atualizadas, como a otimização para Core Web Vitals, uso de Rich Snippets e melhoria da experiência do usuário em dispositivos móveis. A nossa meta é aumentar o tráfego orgânico em 20% no próximo trimestre. Por favor, responda com um plano de marketing em formato de lista com tópicos principais. Aqui está um exemplo de plano de marketing. E aí está aqui o seguinte exemplo. Analise palavras-chave, identifique as palavras-chave de alto volume e baixa concorrência relacionadas ao nosso nicho. Otimização on-page, atualize meta tags, títulos e descrições para incluir as palavras-chave identificadas. Conteúdo, crie uma série de blogs focados em tópicos com alta demanda de pesquisa. Na verdade, aqui seria uma série de artigos de blog, né, focados em tópicos com alta demanda de pesquisa. Backlinks, desenvolva uma estratégia para adquirir backlinks de alta qualidade de sites relevantes. Experiência do usuário, melhore a velocidade de carregamento do site e otimize para dispositivos móveis. Vamos pensar passo a passo sobre como criar o plano para maximizar a eficácia e adaptar as estratégias conforme necessário. Sua tarefa é criar um plano de marketing para um lançamento de produto que incorpore estratégias de SEO atualizadas e eficazes. O objetivo final é garantir que o plano esteja alinhado com nossas metas e seja implementável no próximo trimestre, resultando em um aumento significativo no tráfego orgânico. Pronto, um prompt perfeito para essa necessidade. Está aqui a resposta do GPT, bastante detalhada. Não vou entrar em detalhes na resposta, porque não é o que é relevante para a gente aqui, mas pode ver que está bastante detalhado, né? E direcionado completamente para essa necessidade. Interessante que ele até citou o N8N, que é uma ferramenta de automação fantástica, que eu uso no dia a dia, inclusive. Bom, enfim, foi um exemplo aqui que eu trouxe baseado nessa estrutura aqui do prompt perfeito, né? Só que eu separei para vocês aqui, separei um PDF que, inclusive, eu vou deixar ele para vocês baixarem na descrição. Vai ter o link desse PDF na descrição para vocês baixarem, e esse PDF está explicando aqui, está dando esse exemplo, né, do que eu acabei de trazer aqui do especialista em marketing, mas está trazendo outros exemplos aqui também, tá? Então vamos ver os outros 2 exemplos que está trazendo aqui, e lá no final eu vou mostrar o framework lá separadinho, né, o modelo, para vocês poderem usar também. Então lembre de baixar o PDF aí também no link aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário que eu vou deixar fixado também, tá? Vamos lá.
Vamos ver esse segundo exemplo. Esse aqui, inclusive, é um exemplo bastante cotidiano, bastante simples do nosso dia a dia, mas que pode ser potencializado com o uso do framework perfeito aqui, né? Então vamos ver aqui, ó. É um exemplo de e-mail de agradecimento, né? Então vamos lá. Atue, olha só, a persona. Atue como um representante de atendimento ao cliente. Especificidade. Agradeça ao cliente por fornecer feedback positivo sobre nosso serviço de assinatura. Destaque a importância do feedback e a maneira de como ele será utilizado para melhorar nosso serviço. Beleza. Resultado desejado. A nossa meta é escrever um e-mail que agradeça ao cliente, reconheça seu feedback e incentive a continuar usando nosso serviço. Formato. Por favor, responda com um parágrafo. Exemplos. Veja um exemplo de e-mail de agradecimento, e aí tá o exemplo aqui, né? Iteração. Vamos pensar passo a passo sobre como formular a mensagem de forma que ela seja amigável e agradecida. Tarefa. Sua tarefa é escrever um e-mail de agradecimento a um cliente que forneceu feedback positivo sobre o nosso serviço de assinatura. E o objetivo final é garantir que o cliente se sinta valorizado e encorajado a continuar usando os nossos serviços. Tá aqui o prompt, né? Ele trouxe o prompt aqui, e aí eu coloquei aqui no finalzinho, né? Considere que meu nome é Paulo Pina e sou CEO da i7 e o nome do cliente é John Wick, né? Beleza, vamos ver aqui o que a gente teve de resultado nesse prompt. Ó, tá o prompt aqui, né? O prompt completo aqui, né? E tá aqui a resposta. Então, como o e-mail é curtinho, vamos ver como que ele respondeu aqui o prompt, né? Assunto: obrigado pelo seu feedback. Caro John Wick, gostaria de expressar minha sincera gratidão por seu feedback positivo sobre o nosso serviço de assinatura. É extremamente gratificante saber que você está satisfeito. O seu feedback é de imenso valor para nós. Levamos muito a sério os comentários dos nossos clientes e vamos usar suas sugestões para aprimorar ainda mais nosso serviço. Agradecemos por confiar em nós e esperamos continuar superando suas expectativas. Atenciosamente, Paulo Pina, CEO i7. Beleza. Claro que é um e-mail simples, né? Mas é um exemplo de como você consegue usar o prompt perfeito para desde resolver problemas complexos até resolver problemas simples que você queira simplesmente agilizar ou padronizar, né? Vamos ver então o terceiro exemplo aqui? Aqui está exemplo 2 porque na montagem ali foi o primeiro exemplo, né? Então, aqui é o seguinte, é um resumo executivo, tá? Atue como um analista financeiro, é a persona. Resuma os principais resultados financeiros e recomendações do último trimestre para a diretoria. Inclua informações sobre desempenho de receitas, despesas e principais métricas financeiras. As recomendações devem focar em ações para melhorar a margem de lucro e otimizar os custos operacionais. Isso tudo foi a especificidade, tá? Qual que é o resultado desejado? Nossa meta é fornecer um resumo que destaque os principais resultados financeiros e recomendações de ações para o próximo trimestre. Qual que é o formato que eu quero? Por favor, responda com um resumo em formato de tópicos e subtópicos. Exemplos. Aqui está um exemplo de resumo executivo. E aí está aqui, né, um exemplo para ele pegar. Iteração. Vamos pensar passo a passo sobre como resumir as principais informações financeiras e recomendações de forma clara e concisa. Gente, por que esse vamos pensar passo a passo? Tem uma série de estudos que explicam tecnicamente por que isso, mas eu quero sintetizar aqui para você. Quando você faz qualquer pergunta para uma LLM, para uma inteligência artificial de linguagem natural, né, como o GPT, como o Google Gemini e etc., na prática eles são ferramentas de completar sentenças. Você manda uma parte de um texto e ele continua esse texto. Se a parte que você mandou for uma pergunta, a tendência é que ele vai continuar com uma resposta. Se você começar com um poema, a tendência é que ele vai continuar seguindo um poema e por aí vai. Ou seja, as IAs que a gente acha fantasticamente inteligentes, elas simulam muito bem uma inteligência basicamente completando o texto. A questão é que quando ele vai completar um texto, para ele seguir, para ele entender qual é o direcionamento que ele vai dar, ele começa a seguir rotas. Dentro dos seus parâmetros ali, ele começa a seguir rotas interligando determinados pontos num determinado caminho. Quando você simplesmente pede de uma vez, ele vai seguir um caminho, o primeiro caminho que fizer mais sentido. Se tiver 3 caminhos que têm o mesmo peso, ele vai aleatoriamente pegar um dos caminhos e vai seguir. E é uma malha, né? Uma teia. Então, quando ele escolhe um caminho entre 3, 4, 10 opções, ele não vai voltar. Ele vai só adiante e vai seguindo aquela conexão até te dar o resultado. Quando você monta estruturas mais complexas de prompt, como cadeia do pensamento, ou nesse caso aqui, por exemplo, falando para ele seguir um passo a passo, né, que é um tipo de cadeia de pensamento, o que vai acontecer? Quando ele for analisar esses caminhos, ele vai analisar talvez mais de 1, 2, 3, para ele poder decidir qual caminho que ele vai seguir. Depois, a mesma coisa, essa iteração ele vai fazendo passo
a passo. Então você está meio que pedindo para ele pensar e repensar algumas vezes antes de seguir um determinado caminho, né? Enfim, então parece uma coisa boba, mas faz diferença. Agradecer, né? Por favor, pedir por favor, agradecer, tratar bem a IA, parece uma coisa boba, mas aumenta a qualidade das respostas. E isso tem estudos que explicam isso daí, que mostram, né? Não vou dizer que explicam, mas eles confirmam isso daí, tá? Mas vamos lá. Então, concluindo aqui essa grande aspas, né? Qual que é a tarefa que eu dei para ele? Sua tarefa é resumir um relatório financeiro para a diretoria, destacando os principais resultados do último trimestre e incluindo recomendações de ações. E qual é o objetivo final que eu dei para ele? O objetivo final é fornecer um resumo claro e conciso que permita à diretoria tomar decisões informadas e planejar ações para o próximo trimestre. Beleza, vamos ver ele rodando no ChatGPT? Então, olha só, joguei aqui o prompt, dei o Enter e deixei ele rodar. Vamos ver a resposta dele. Olha que interessante. Para começar, ele seguiu aquela linha de raciocínio que eu pedi para ele. Pensar passo a passo. Olha como que ele trouxe as coisas aqui. Primeiro ele trouxe, ó, para criar um resumo financeiro claro e eficaz para a diretoria, vou considerar as seguintes informações. E aí ele trouxe aqui 1, 2, 3, 4, né? E aqui embaixo, ó, olha só, com base nisso, me forneça as seguintes informações para detalhar o relatório. Então, ele está interagindo comigo, ele está pedindo que eu complemente informações para que ele possa dar sequência. Ele fez uma série de perguntas, ó. Qual foi o crescimento da receita no último trimestre? Houve novos produtos ou serviços que impulsionaram as vendas? As despesas operacionais aumentaram ou diminuíram? Quais foram os principais fatores? Quais são as principais métricas financeiras relevantes que a empresa acompanha? Alguma dessas métricas apresentou uma mudança significativa? Existem áreas... Ou seja, ele fez um monte de perguntas, né? E aí, o que acontece? Ele tá, né, responda as perguntas acima para que eu possa personalizar esse sumário com base nos resultados financeiros específicos da sua empresa. E aí, o que eu fiz? Para eu não ter que detalhar, né, todo aquele questionário que ele me trouxe, eu simplesmente pedi para ele, ó, crie dados fictícios para cada uma das perguntas e prossiga. E aí sim, aí ele seguiu para a criação do relatório. Mas antes ainda, ele estruturou os dados fictícios. Então ele trouxe aqui, ó, a receita, né, aumentou em 12%, as vendas foram impulsionadas por um novo produto, despesas operacionais, ele trouxe aqui exemplos, né, fictícios, dados fictícios, principais métricas financeiras também. Então ele estruturou todas as métricas fictícias aqui, né, até que aqui ele trouxe de fato o sumário executivo, né? Então, ele começou explicando lá, ó, crescimento da receita trimestral aumentou 12% em relação ao trimestre anterior, as principais fontes, o novo produto Gadget X apresentou 25% da receita total, e aí ele foi montando aqui, despesas operacionais, aumento de despesas, áreas de maior variação, reduções, principais métricas, recomendações para o próximo trimestre, otimização de custos operacionais, melhoria da margem de lucro e a conclusão. Então, enfim, com base naquela estruturação que a gente usou no prompt perfeito, a gente conseguiu trazer aqui um conjunto de informações muito mais detalhado. Por quê? Porque as instruções que a gente deu para ele fez com que ele parasse e pensasse, espera aí, para fazer isso que o Paulo quer, eu preciso de mais algumas informações. E aí sim ele conseguiu montar algo que seja realmente útil e que poderia ser apresentado numa reunião aí de gestores, né? Bom, então agora que a gente já viu 3 exemplos práticos de uso ali do prompt perfeito, vamos dar uma revisada aqui no template de uso do framework perfeito. Então, ó, primeiro a gente tem a persona, que tem que atuar como algo, né, um papel ou especialidade desejada. Depois vem a especificidade, que está dentro do contexto, incorporar os seguintes detalhes específicos para a tarefa. E aí está aqui, né, a explicação. Depois vem o resultado desejado. Depois vem o formato. Aí tem a questão dos exemplos, né, que podem ser mais de um. A iteração, a tarefa e o objetivo final. Então tá aqui instruções aqui também de uso pro template do framework perfeito. E, como eu falei, esse PDF vai ficar aí, ó, todo para você baixar, guardar e utilizar sempre que você precisar. Basta você dar uma olhada aí na descrição e no comentário fixado. Bom, agora nós vamos fazer uma troca. Eu tô te entregando esse conteúdo pronto aí para você começar a aplicar, para você guardar, né, e passar para outras pessoas que você achar que precisam desse tipo de informação. Mas o que eu vou te pedir de volta? Eu vou te pedir que você comente aqui embaixo qualquer coisa que seja relevante para mim ou para outras pessoas também relacionado ao prompt perfeito. Comenta qualquer coisa que você quiser ali e deixa no meio do seu comentário o escrito prompt perfeito. Tamo combinado? Bom, então vamos fazer o seguinte. Depois que você fizer o comentário, você já clica nesse vídeo aqui em cima que eu tô deixando para você, para a gente aprofundar ainda mais nesse assunto de empreendedorismo digital e inteligência artificial. E eu te vejo lá.